candomblé, né, aquela velha resposta, é o ar que eu respiro, é o chão que eu piso, é o sol que me ilumina. O candomblé foi a religião que me abraçou quando eu mais precisei, foi a religião que fez com que eu me conectasse comigo mesmo, com que eu conhecesse o que é afeto, o que é amor, o que é carinho, o que é respeito. O candomblé para mim é casa. Foi o lugar onde eu me senti acolhida num dos momentos mais difíceis para mim. Iemanjá me trouxe para cá de uma forma muito inusitada, foi no documentário, como está sendo hoje. E ela me trouxe, minha cigana me fez ficar, e é no candomblé que eu me sinto em casa. Não só nessa casa, mas no candomblé como espiritualidade no geral. É onde eu me sinto acolhida, é onde eu me sinto amada e é onde eu me sinto completa também. Candomblé para mim é o ar que eu respiro. Através do candomblé eu conquistei coisas que eu jamais me imaginaria, entendeu? Eu acredito assim que o candomblé, como eu sempre digo para meus filhos, é uma religião de escolhidos, né? As demais pessoas escolhem as religiões. O catolicismo, a umbanda, escolhem outras vertentes religiosas, e o candomblé não, ele te traz para ele. Candomblé, assim, normalmente as pessoas falam, né, o ar que eu respiro, é a chuva, é o rio, e de fato é, né? Para mim, o candomblé é a minha natureza, é a nossa natureza. O candomblé, ele desperta em nós, enquanto seres humanos, enquanto espíritos, o equilíbrio com a nossa natureza. Nós somos uma casa, na verdade, em construção, né? Eu estou no candomblé há 10 anos, em média. Não nasci, né? Não sou de berço candomblecista, sou de berço católico. Do catolicismo eu migrei para o kardecismo e depois eu acabei me encontrando no candomblé. Quando a gente entra no candomblé, é uma religião iniciática, a gente se inicia, né? A gente paga algumas obrigações, que são como a de hoje, né? De um ano, por exemplo, depois de 3, depois de 7, 14 e 21. Quando a gente paga a obrigação de 7 anos, a gente se torna ebome. Ebome significa irmão mais velho. Ao pagar minha obrigação de 7 anos, me tornei um ebome, me tornei babalorixá. Aí, a partir desse momento, eu comecei a cuidar efetivamente dos meus filhos, e o Imolé Orum surgiu a partir daí, né? Temos quase 3 anos de casa, mas desde antes eu cuido deles, né? Conheci os primeiros filhos na UESB. Eles eram meus colegas de turma, eu era candomblecista. A gente resolveu fazer um grupo de estudo. Desse grupo de estudos surgiu uma vontade maior deles conhecer a religião. E, coincidentemente, foi quando meu orixá, Oxoguian, disse para o meu pai de santo que queria que eu tomasse DK, que eu fosse babalorixá. Então, eles sabiam que eu ia me tornar babalorixá e falaram: já que você vai ser pai de santo, eu quero seguir você, eu quero te acompanhar nesse caminho. Então, desse grupo de estudos, acabou que a gente começou a fazer algumas reuniões mais intensas sobre candomblé. Comecei a levar eles na casa do meu babalorixá, e a partir daí começou a surgir o Imolé Orum, que só teve esse nome mesmo no ano no qual eu tomei meu DK. E a partir daí a gente começou a funcionar efetivamente. Hoje a casa ela conta com mais ou menos 75 membros. Deles nós temos aproximadamente 25 pessoas iniciadas e algumas pessoas que estão aí no caminho da iniciação. Mas é uma casa que está em construção, nós estamos em busca de um terreno para poder levantar nossos muros, né? Fazer nosso candomblé de uma forma mais efetiva, que hoje a gente funciona numa casa alugada. Aqui não é bem um terreiro, né? Aqui é uma casa residencial que a gente faz nosso culto. Os cultos de mais intensos, vamos colocar assim, de iniciação, são feitos na casa do meu babalorixá, Pai Louro. Mas aqui a gente faz algumas reuniões para que a gente consiga cultuar a nossa ancestralidade, mesmo ainda em busca de um terreno. Aqui na casa nós somos da nação Quetu, né? O candomblé é dividido em nações.
porque a gente sabe que a África é um continente imenso e o candomblé é a religião que veio de lá. Então, lá tinham várias tribos que tinham cultos a orixás. Quando eles foram trazidos para o Brasil, os grupos que eram, digamos, que tinham afinidade, eles se juntaram e formaram nações diferentes de candomblé. No meu caso, a nação Quetu, a nação Yorubá, a gente cultua orixá, né? A gente tem um culto leste orixá. Então, nessa casa, a gente cultua os orixás, a gente cultua também nossa raiz brasileira, que digamos que seja uma parte mais da Umbanda, que aí a gente cultua a Pombagira, a gente cultua Exu, cultua Preto Velho, cultua Caboclo, cultua Marujo, cultua os ciganos também. Comecei muito novo, muito jovem ainda, não sabia nem o que eu queria ser na vida e foi acontecendo, embora novo de idade, eu já tenho uma experiência aí de alguns anos dentro dessa religião. O candomblé me trouxe, me deu tudo que eu tenho hoje, me deu casa, me deu uma família, né? Uma vez que eu não tenho filhos carnais, mas eu fui presenteado por filhos espirituais que para mim ocupam a mesma posição. É o que eu sempre falo para os meus filhos aqui. Quando você entra, eu quero aquilo que você tem a me oferecer de você. Eu não quero nem mais, nem menos. Se você pode tal horário, tal dia, de tal forma, é desse jeito que eu quero você na minha casa. Lidar com o candomblé é lidar com autoconhecimento. A gente acaba se conhecendo de várias formas. Quando você incorpora uma entidade, quando você conhece seu orixá, é um trabalho muito grande de autoconhecimento, porque a gente acaba mexendo com vários sentimentos que tem dentro da gente. A gente consegue, digamos que, colocar alguns para fora, a gente consegue amarrar um, amarrar outro e consegue até construir outro tipo de personalidade. Eu costumo até dizer que quando a pessoa se inicia no candomblé, ela muda muito a personalidade dela. Porque o que acontece na iniciação do candomblé, né? A gente meio que ativa alguns campos energéticos em nossa cabeça que nos fazem ter mais ligação com nossos ancestrais. É como se, para nós de candomblé, né, a gente ativasse uma memória ancestral, não efetivamente de lembrar, mas uma memória de maturidade. Uma memória ancestral a gente ativa e a gente se conecta a nosso orixá. Aí, a partir desse momento, nossa personalidade, a personalidade de nosso orixá, acabam se tornando uma só. O candomblé, durante muitos anos, e acredito, até hoje não tanto, mas durante o processo de construção, colonização, vem esse preconceito enraizado. Por quê? Também se deve às pessoas do candomblé. Uma vez que o candomblé era muito segredo, era muito escondido por não se aceitar, a sociedade não aceitar. Hoje, graças a Deus, temos leis aí que nos favorecem quanto a isso. E lá fora é muito fácil se julgar, né? Porque ninguém vivencia. Mas aqui dentro do candomblé, no espaço sagrado, é aquilo que eu falei anteriormente, é um lugar de tratamento espiritual, onde as pessoas chegam fragilizadas, as pessoas chegam doentes na maioria das vezes. Tem muita gente que procura a religião para buscar uma melhoria para a saúde, uma melhoria para o espírito, entendeu? E quem não vê, julga. O candomblé hoje em dia ele tem tomado uma proporção muito grande, né? Não é como antes, né? Antigamente o candomblé era muito mal interpretado, por muitas vezes por pessoas, por outras religiões. Os nossos cultos eram muito demonizados, né? Hoje em dia a gente ganha mais espaço, a gente ganha novos adeptos, né? Muita gente procura um candomblé justamente para buscar uma melhora de vida, para buscar autoconhecimento. Então hoje em dia a sociedade consegue enxergar o candomblé como algo positivo, né?
E isso para a gente é uma conquista muito grande, a gente saber que a nossa religião, que o nosso culto traz uma positividade, traz um olhar diferente, um olhar mais carinhoso para as pessoas. Inclusive fui vítima de intolerância religiosa recentemente, agora foi no mês de julho, onde o portão do meu terreiro foi alvejado com 6 disparos, entendeu? E por intolerância, por coisa fútil, onde poderia ter ceifado a vida de um dos meus, ou até mesmo a minha, meu terreiro estava em função, entendeu? E tudo devido a esse preconceito enraizado. Por isso que eu sou a favor do candomblé aberto, o candomblé da didática, aonde você adentra o meu terreiro e você vai ter acesso, logicamente que não pode ser tudo, mas ter acesso ao básico. É um direito que nos assiste, conhecer aquilo que cultuamos, entendeu? E entender a energia que toma o nosso corpo. Nós temos aí alguns contextos, porque entender nossa influência para a cidade de uma forma geral, vamos colocar assim, né? Eu acredito que seja uma influência muito positiva, porque nós somos uma casa que tem muitos jovens e a gente está na universidade, a gente está nos mercados, a gente está nas padarias, a gente está nas farmácias, a gente está em vários lugares. Então, essa influência que a gente pode ter na cidade é uma influência de aceitação, de que as pessoas nos entendam, nossa, as pessoas são de candomblé, as pessoas têm um emprego no candomblé, as pessoas estão na universidade, as pessoas são médicas, são doutoras, são professores, são professoras, enfim, né? São sapateiros, são garis, ou seja, o candomblé está em todo lugar. Então, nossa influência na cidade, acredito eu que possa ser uma influência, digamos, de aceitação, de construção da religião dentro da cidade. Por sermos tão jovens, a gente também tem muitos pensamentos que são fora da caixinha dentro da religião, porque toda religião a gente sabe que tem uma tradição. Aí existe aquela tradição que a gente tem que manter, aquela tradição que a gente não deve manter, né? Então, muitas coisas que a gente entende que é um racismo muito enraizado na própria religião, a gente tenta, digamos que, desconstruir. Algumas regrinhas que a gente vê, por exemplo, no candomblé existe uma regra de que quando eu sei no babalorixá, meu filho, ele tem que se ajoelhar para falar comigo. Eu não acho que isso seja coerente, né? Eu, no meu pensamento, eu acredito que isso seja uma tradição que veio de trás, que antigamente era necessária e que hoje não se vê mais. Então eu falo assim, não, meu filho, não se ajoelha não, conversa comigo na mesma altura, vamos conversar de olho para olho, porque nós somos seres humanos conversando de uma forma igual, vamos colocar assim. Apesar de que candomblé já é cultura, né? Mas trazer essa cultura mais externa, né? A gente tenta trabalhar um pouco, porque eu tenho uma certa formação, não acadêmica, mas amadora em teatro. Então a gente tenta trazer isso também, no sentido de, às vezes, fazer algumas oficinas de teatro aqui na casa. Agora a gente está com um projeto, por exemplo, de fazer algumas oficinas de entrevistas de emprego, porque a gente vê que as pessoas às vezes têm necessidade, às vezes não, sempre tem necessidade de trabalhar e algumas não têm muita dinâmica na fala. Então a gente está tentando organizar essa oficina sobre entrevistas de emprego, mas assim, projetos maiores a gente ainda não está conseguindo executar por conta dessa correria que está sendo muito grande, nosso foco é muito grande em conquistar o terreno, então a gente acaba também não tendo espaço para isso de uma forma efetiva. Mas assim, a gente se abre sempre que tem uma oportunidade, a gente tem muitos artistas dentro da cidade, da casa. A gente também tem pessoas que lidam, né, com vários âmbitos da cultura. Então a gente tenta abraçar de forma mais dinâmica, né, essa questão cultural, porque a gente entende que o candomblé por si já é cultura, né? A gente já faz cultura só de respirar.